Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 6 de outubro. Ótimo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 10 minutos da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. E olha só, semana que vem é celebrado o Dia das Crianças e a data pode atrair consumidores para o comércio. E para alertar o público, nós estamos recebendo o Renan Correia, diretor do Procon Jacareí. Bom dia, Renan. Bom dia. Renan, agora é uma época que a gente começa a gastar com presentes, gastar com coisas. No começo do ano a gente gasta também muito dinheiro, mas gasta pagando impostos, né? Com certeza. Agora a gente gasta adquirindo, comprando e agora especificamente na época das crianças, depois entra Black Friday, depois entra Natal e por aí vai. Quais são as suas principais dicas para quem está ali entrando nas lojas físicas, vai dar presente para a criança, vai dar presente para os seus filhos? Tem alguma observação que os pais, as pessoas que vão dar presentes precisam notar? Sim, inclusive algumas, né? A principal delas, né, é não comprar presente falsificado por conta da qualidade, do material que é usado, né, o tipo de produto em si. A próxima dica seria de pesquisar bastante antes, né? Não, cheguei na primeira loja, gostei e comprei, né? Pode ser que na próxima loja que você passar, você encontre aquele produto em promoção tal, e aí você já consegue um desconto ali. Outra dica é tentar conciliar a faixa etária, né? De repente você vai lá, nossa, que brinquedo lindo. Só que aí, seu filho é de colo, aquele brinquedo pode ser que solte alguma peça e faça mal para a criança. Outra situação, né, é tentar localizar, né, ou identificar o fornecedor daquele produto, né, se é um produto de qualidade, se o produto tem o selo do Inmetro e principalmente agora já totalmente na área do consumidor ali, aquele produto que eu comprei, consegui identificar o fornecedor, eu consigo garantia dele? Entendeu? Porque depois vai fazer troca como? Eu comprei num site e veio da China. Então, que já demora para chegar, né? Pois é. Renan, vocês do Procon recebem mais reclamações por compras físicas feitas em lojas ou por compras virtuais? Depende das épocas, né? Por exemplo, assim, tem épocas do ano que lota de reclamações de compras virtuais. Essas épocas seria Black Friday, alguma coisa assim? Principalmente quando entra essas Black Fridays, promoções, relâmpagos e tal, né? E aí alguns sites pegam e fazem promoções e aí daqui a pouco, passou a época da promoção, daqui a pouco começa a vir as reclamações. Meu produto não chegou, veio com defeito, eu não consigo trocar, não sei o quê, não consigo conversar com o fornecedor, não me atende, não me responde e por aí vai. As reclamações, elas são feitas presencialmente com vocês, porque vocês têm um site que as reclamações podem ser feitas lá, não é isso? Sim, o site, a reclamação via internet é o da Fundação Procon, não é o Procon Jacareí. Então, qualquer cidadão, na verdade, pode pegar e entrar no site e fazer a reclamação lá. Só que essa reclamação eu não consigo acompanhar ela por aqui. Então, por exemplo, assim, se ele reclamou no site, ele vai ter todo o amparo pelo site, né? Agora, se ele vir ao Que Procon... é mais demorado. Nem sempre, nem sempre. Só que a questão assim, a única diferença é que eu não consigo, eu, Procon de Jacareí, eu não consigo pegar e acessar aquela reclamação e de repente pegar e ter uma resposta para o consumidor. Porque a pessoa vai fazer a reclamação no site, daqui a pouco liga no Procon de Jacareí. Olha, eu fiz uma reclamação pelo site, eu queria saber o andamento. Não tenho como ver, entendeu? Certo, então o Procon Jacareí não precisa ser necessariamente para compras feitas em Jacareí. Pode ser uma compra que fez, por exemplo, no AliExpress. Pode, só que aí você entrou numa seara diferente. Esses sites internacionais, se você comprar de um fornecedor brasileiro, eu, Procon, tenho como acionar esse vendedor. Agora, se você comprar de um vendedor de fora, eu não tenho como acionar ele, não tenho meios para isso, entendeu? Certo. Porque, por exemplo, para registrar uma reclamação, o consumidor, ele, além de trazer toda a documentação referente àquela compra dele ou àquela prestação de serviço, ele tem que trazer também o CNPJ e o endereço do fornecedor. Mas aí, por exemplo, assim, eu tenho só o endereço. Beleza, eu consigo pegar e pesquisar o CNPJ para ele. Eu, Procon. Agora, se ele vir, eu comprei no AliExpress, comprei no Alibaba, não sei o quê. Poxa, não tenho como pegar e falar assim, então, seu vendedor está lá na China, e agora? Entendeu? E, Renan, tem prazos para fazer a quê? reclamação? Não. A questão é,
o tipo de reclamação, né, e o prazo, por exemplo, assim, é garantia de bem não durável, 30 dias. Garantia de bens duráveis, 90 dias. Vício oculto, não tem prazo. Por exemplo, assim, comprei uma geladeira e ela já tem 1 ano. E aí, dali 1 ano, poxa, deu um problema no motor, tal, e era uma coisa que era imperceptível para mim, consumidor, sabe, cidadão comum. E aí eu posso ir lá e reclamar, olha, minha geladeira tem 1 ano, tal, a nota fiscal está aqui e ela deu problema agora. Aí eu consigo pegar e abrir uma reclamação, mesmo após 1 ano, para poder atender aquele consumidor. Ok, eu vou pedir licença um pouquinho, Renan. Eu convido a todos vocês, espectadores, que também apresentem as suas dúvidas aqui através das nossas redes sociais, que eu vou fazer a sua pergunta aqui para o Renan. Vamos ouvir a resposta que ele vai dar. E devido à previsão de chuva para este fim de semana, a 6ª edição da Cão Seata, que aconteceria neste domingo, dia 8, foi adiada para o dia 22 de outubro. O evento seguirá o mesmo cronograma da nova data, com início previsto para as 9 horas e término às 17 horas. Todas as atividades acontecerão na Praça do Parque Brasil, localizada na Avenida Teresa Anselmo Massari, 264, no Jardim Santa Maria. E olha só, estudantes do Colégio Alcance participaram de simulação da ONU, desenvolvendo habilidades de diplomacia e pensamento crítico. Veja os detalhes do evento na reportagem. A Câmara Municipal de Jacareí sediou a simulação de uma conferência da ONU, a Organização das Nações Unidas. O evento, de caráter educativo, foi organizado pelo Colégio Alcance e coordenado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara. São discussões relacionadas é uma simulação, né, da ONU, um projeto muito bacana que dá a possibilidade dos jovens estudarem e aprofundarem nos assuntos, né, e abrir para discussões. A prática acontece de maneira global, com a de Harvard sendo uma das mais reconhecidas. O professor e coordenador do Alcance Moon, Renan Reis, destacou a importância do evento. Um evento como a simulação das Nações Unidas, que é algo que tem ganhado cada vez mais força nos mais diversos colégios pelo Brasil, é que ele proporciona a possibilidade dos alunos interagirem em níveis diferentes. Então, o aluno ele se torna, primeiro, protagonista, né, das suas próprias opiniões, protagonistas do início de uma transformação mundo, e segundo, que ele consegue interagir socialmente. A simulação oferece aos jovens uma experiência prática no mundo das relações internacionais, incentivando o pensamento crítico, habilidades de comunicação e empatia ao considerar diferentes perspectivas. No mundo que cada vez mais a gente tem as conexões com as redes, tirando os jovens de uma conexão real, a simulação ela traz o aluno não só para conexão com os colegas, com pessoas que eles desconhecem, outros colégios, né? Afinal a gente conta com a participação de outros colégios, mas também possibilita que eles interajam em cima de assuntos políticos, né? Que é algo também difícil de chamar a atenção para eles. As alunas Júlia e Luísa participaram da organização do evento. O evento do Alcance Moon, ele expande muitos horizontes na vida do estudante, porque ele traz estudos muito concretos para nós, de atualidades, de história, nos auxilia muito na redação. E além de ser um complemento para os vestibulares que a gente faz, também agrega muito na nossa vida como cidadão, porque a gente passa a se integrar na nossa sociedade e a ter um papel mais ativo. Eu amei a experiência, foi super incrível. É o meu primeiro ano como secretária-geral, o meu e da Júlia, e foi incrível a gente passar por todo esse processo de organização e estar por trás de tudo e entender realmente como a gente consegue montar um evento, e estar aqui na Câmara é uma experiência incrível. As simulações não apenas educam, mas também moldam futuros líderes. A experiência ajuda os alunos a escolherem suas carreiras ao mostrar que um bom profissional pode ter uma gama diversificada de conhecimentos. Cada vez mais eles começam a perceber que ao simular você desenvolve habilidades não só focadas na sua carreira futura, né? Mas também habilidades que te possibilitam se aprofundar de uma forma melhor em temas variados. Acho que essa visão mais holística do mundo, essa visão mais global, faz com que eles percebam que a escolha de uma carreira não é centrada apenas em um único tópico,
mas que um bom profissional ele pode ter uma gama variada aí de prazeres, de hobbies, mas também de conhecimentos mundo, né? Isso vai contribuir. Muito legal esse evento da ONU que aconteceu aqui na Câmara. Renan, quais são as maiores reclamações do Procon Jacareí? O que é telefonia, serviço de internet? O que você recebe mais de reclamação? Problemas financeiros. Problemas financeiros. Assuntos bancários são um top 10 lá. Que tipo de assuntos? Consignados, financiamentos, juros abusivos, são esses assuntos, são no top aí. Boletos falsificados, acontece? Bastante. Como saber que um boleto é falsificado ou não? O boleto ele tem algumas características específicas, né? Por exemplo, tem o código de barras embaixo. Você tentou pagar, o código de barras falhou, né? É normal, a pessoa vai pensar, meu celular que está dando problema, tal, ou o caixa do banco ali. Aí você vai tentar de novo. Falhou de novo, é possível que aquele boleto seja falso, né? Agora, problemas infalíveis, assim, fácil de detectar. Você olha lá no campo do valor, tem lá o valor do boleto, e aí tem o código digitável em cima, não tem a linha digitável em cima. Os últimos caracteres ali da linha digitável geralmente é o valor. Geralmente não, é o valor. Então, olha, boa dica isso. Se o valor lá em cima, né, no final do código digitável, tiver diferente do que está aparecendo ali, já é um boleto falso. Outra coisa é a questão do banco, né? Tem a bandeira do banco em cima, ao lado já tem o código. Aquele código tem que corresponder àquele banco que está na bandeira. E aí a gente já pegou e verificou, por exemplo, um banco X, e aí o código era de outro banco. Opa, boleto falso. Depois dessa identificação, começa lá a linha digitável. Novamente vai repetir o código do banco. Então, dá para pegar e fazer essa conferência em cima pelo valor, né? Reparar sempre no nome do destinatário ou cedente ali, que ali vai ter, por exemplo, assim, comprei do fornecedor A. Chega lá, você vai ver, tá razão social distinta, né? Então, você já vê que é boleto falso. E problemas com consignados, vocês têm? Demais, né? Inclusive, um alerta importante a fazer, a ser feito aí aos aposentados pensionistas, é que vão até o INSS e bloqueiem lá a RMC, né, que é Reserva de Margem Consignável, que é onde consegue se pegar e mensurar a quantidade de empréstimo que a pessoa consegue fazer, né, o valor. E aí ele vai ter um pouco mais de trabalho quando ele de fato for querer fazer o empréstimo, porque ele vai ter que ir até o INSS para desbloquear. Só que isso aí evita golpes, né? Por exemplo, assim, vazamento de dados, como inclusive tem uma ação civil pública acontecendo, né, com relação a vazamento de dados do INSS. Então, ele consegue dessa forma pegar e impedir, né, que ele seja vítima desse golpe, né? Por exemplo, assim, o senhor tem uma margem consignável, tal, aí você vai e aceita. Quando, geralmente por telefone, né, a pessoa vai lá, aceita, tal, e aí daqui a pouco começa. Parece que você falou com daqui a pouco começa a enxurrada, parece que o pessoal fareja que, nossa, isso aqui está interessado em empréstimo. E aí você começa a receber uma infinidade de ligações e tal. Então, nessa ligação em si, se for o caso de uma quadrilha, é possível que ele já tenha compartilhado seus dados. Entendeu? Aí, por exemplo, assim, liga lá, tô falando com o Renan? Sim. Deu aceite. Simples assim. Né? Essa é uma das modalidades de golpe. Né? E aí a dica que o Procon faz é que, primeiro, não trate nada relacionado a assuntos financeiros por telefone, por internet, por rede social. Então, nem pensar, não envia foto de documento, não envia foto pessoal, não envia nada por internet. Se for assunto financeiro, esquece, procura uma agência física, tal, ou faça uma negociação prévia, né? Pesquise sobre aquela instituição, se de fato é a instituição, se não é nenhum golpista, para não cair. Né? Essa é uma luta que parece meio inglória, né? Parece que a gente está sempre falando sobre isso, a gente está sempre aprendendo sobre isso, mas também a gente está sempre caindo, né? Porque parece que os assaltantes, os bandidos vão também entrando Eles vão inovando, né? Inovando, se modernizando. Uhum. E aí tem essas dicas. O problema é que, por exemplo, assim, todo mundo gosta de facilidade, né?
Então é mais cômodo eu pegar e falar assim, nossa, preciso de um empréstimo e tal. A taxa me favorece. Já era, né? Eu recomendo sempre. Se a vantagem for muita, recusa. Né? Ninguém está distribuindo dinheiro na rua, né? Então, uma instituição financeira muito menos, né? Quanto mais um golpista, né? Ah, tem um empréstimo aqui que você vai pegar um troco, não sei o quê. Poxa, pode recusar, que certeza que você vai estar pagando 3 vezes mais, 4 vezes mais, se o empréstimo cair. Porque é possível que você aceite, já seja destinado para outra conta do próprio golpista ou de pessoas laranjas e tal, e aí você vai ficar sem o dinheiro que foi contratado, mas com a dívida ali. É isso aí, não é fácil não. Por isso que o PROCON vem aqui para falar que a gente precisa estar sempre atento, porque golpes e golpistas a gente tem sempre cercado ao nosso lado. Mudando de assunto, a Secretaria de Saúde promove amanhã, sábado, o dia D de multivacinação. Seguindo as diretrizes da campanha nacional de multivacinação promovida pelo Ministério da Saúde, estarão disponíveis nas unidades de saúde os imunizantes que compõem o calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente. A ação será realizada em todas as unidades de saúde do município, exceto o Pagador Andrade e o UBS Central, das 8 às 17 horas, e tem o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. E durante a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal, aconteceu o ato solene que homenageou os protetores dos animais. A cerimônia contou com a presença de familiares e amigos dos indicados. Veja mais detalhes na reportagem. Durante a 32ª sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Jacareí, aconteceu o ato solene que homenageou 2 pessoas que se destacaram no trabalho voluntário de conscientização e proteção animal. Coube à Comissão do Legislativo de Defesa do Meio Ambiente e Direito dos Animais fazer a indicação das homenageadas. Para a vereadora Sônia Patas da Amizade, a causa animal precisa ser melhor vista por todos. As pessoas não entenderam ainda, principalmente do Poder Executivo, a importância da causa animal. E a gente tem que estar sempre batendo na mesma tecla, porque você viu, autoridades maiores do Executivo não estavam aqui. Não é? Para cumprimentar essas pessoas que, como eu disse e repito, fazem o trabalho que o poder público não faz. A cerimônia contou com a presença de familiares e amigos de Tainá e Márcia, que receberam cada uma um diploma. Ambas destacaram o desempenho dos protetores de animais e o reconhecimento de seu trabalho pelo Poder Legislativo. Para elas, é um importante momento da causa. É muito bom o reconhecimento, né? Isso dá mais incentivo para que a gente continue na luta, né? Porque é bom ser reconhecido e também para se tornar mais conhecida, para que as pessoas possam nos ajudar cada vez mais, né? Nessa causa animal. Para a gente significa muito, né? Significa o reconhecimento de um trabalho bem feito. E eu levo ele não só para mim, mas para todas as protetoras que não puderam estar aqui ou que estão aqui indiretamente. Mas é um reconhecimento gigantesco, é muito gratificante. O mais difícil, as pessoas pensam que é o resgate. Não é o resgate, é o pós-resgate. Muitas vezes a gente pega um animal, a gente olha para ele e tipo, e agora? O que vai ser feito, né? E esse pós, não ter ajuda, muitas vezes não ter dinheiro, não ter para onde levar. Isso é o mais difícil para a gente. Em seu discurso, Sônia ressaltou que a cerimônia serve não apenas para uma comemoração, mas também para alertar as pessoas sobre a relevância da causa animal. Segundo a parlamentar, é necessário mais amparo e ajuda por parte do poder público. É importante essa homenagem para valorizar, né, os protetores que não têm uma vida fácil. Você viu a Márcia, 300 animais, não é? Cuidar de... Eu tenho 16 na minha casa, já não é fácil. Você imagina cuidar de 300 animais. Nem o canil daqui de Jacareí, o abrigo, consegue cuidar de 300 animais. Não é? Tem 30 só, e quando a gente quer colocar um animal lá dentro, não consegue, mesmo eu tendo feito a reforma de lá. Então, fica aqui, o meu lado, como eu falei, hoje é um lado de alegria, por poder
ficar alegre pelas coisas que eu já consegui aqui para Jacareí, por poder homenagear essas pessoas e ao mesmo lado triste, não é? Por esses fatos que eu já comentei e por principalmente a luta ter sido tão grande, a gente só conseguir as coisas na base do grito. Mas enquanto eu puder, eu vou continuar gritando pelos animais. Parabéns aí às homenageadas, às protetoras e protetores de animais que fazem um trabalho realmente sacrificante, custoso, também custoso em termos financeiros, custoso em termos de tempo e dedicação. Renan, a gente tem quais setores do PROCON que tem maior resolutividade, eu posso dizer assim? Existem alguns setores que é mais fácil resolver os problemas de reclamação do consumidor? Sim, problemas relacionados a produtos e serviços é mais tranquilo, porque o PROCON de Jacareí retomou as audiências presenciais. Diante dessa proximidade ali, sabe, o cara a cara do fornecedor com o consumidor e o mediador do PROCON, a chance de êxito aumentou muito, 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 entendeu? E aí, geralmente era só coisa de um ajuste e tal, e aí as partes já naquele desgaste, naquele entrave, e aí chega na audiência consegue resolver. Mesmo que seja uma empresa grande, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, quem sou eu para fazer uma reclamação contra uma empresa grandona, né? Sei lá, uma empresa que vende produtos pelo Brasil todo. Eles mandam algum representante aqui e consegue fazer esse tete-a-tete? Mandam sim os representantes. Geralmente, por exemplo, nós marcamos audiência, né? Boa parte das vezes, quando a empresa é bem grande, ela já manda uma proposta de acordo, já para que não haja audiência. Certo. Entendeu? E aí a gente comunica o consumidor, olha, o fornecedor mandou essa proposta de acordo, atende o que você espera, está de acordo, pode pegar e finalizar, o que você espera. Aí a pessoa fala assim, não, pode finalizar. Então vem até o PROCON para você tomar ciência, dar ali o seu aceite e aí aquela audiência é cancelada. Agora, Renan, falando do outro lado, existem também muitas reclamações que não são infundadas? Sim. E, infelizmente, né? Essas aí são as que mais nos preocupam, né? Porque todo aquele que busca o PROCON, ele quer ter o problema dele resolvido e tal. O problema é que, muitas vezes, a pessoa não entende que aquele problema em si não é de competência do PROCON. E aí, nós pegamos e encaminhamos a quem de direito, seja a Justiça, seja a Defensoria no primeiro caso, ou até mesmo Delegacia de Ensino e tal. E aí a pessoa pega e fala assim, serve para quê o PROCON? Entendeu? Mesmo nós indicando o que tem que ser feito, ou a quem de direito, assim, para a pessoa, ela acha que ela não foi atendida, que não valeu de nada, que ela só perdeu o tempo dela. O PROCON, muita gente deve ver o PROCON como resolve tudo, né? E não só problemas do consumidor. E aí quando não dá certo, daí sai, o PROCON não resolve nada. Eu vou na prefeitura, eu vou lá na ouvidoria, não sei o quê, e aí a gente fala, fazer o quê? Eu atendi dentro da minha possibilidade, né? Se não é relação de consumo, não é PROCON. Ok. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco vamos conversar mais sobre notícias, informações sobre o trabalho dos vereadores e você vai acompanhar o último episódio da série Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A gente volta já.
A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Já voltamos e vamos começar conferindo os trabalhos realizados na 32ª sessão ordinária do ano. O vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, teve como tema uma reclamação de moradores sobre a demora na colocação de placas de determinadas ruas da cidade. O parlamentar solicitou agilidade da prefeitura. Veja. É sabido de todos os vereadores desta Casa de Leis a demora em colocar essas placas de identificação em várias vias dos bairros. Um exemplo, vem famílias aqui nessa casa que recebem tal homenagem, porém, nem uma satisfação é dada para essas famílias. Tem famílias esperando já faz um ano colocar uma placa de um ente querido que foi homenageado nesta casa e não foi colocado até agora. Recebeu a homenagem, mas até agora não foi colocado. Eu acho uma falta de respeito com as famílias que são homenageadas neste lugar. E placa de trânsito você vê em vários lugares, 60 por hora, 40 por hora, 50 por hora, rapidinho coloca a placa lá. Mas, quando é para colocar essas placas de homenagem e também em praças da cidade, é uma demora para se colocar uma placa. Então pedimos agilidade, queremos saber o que está acontecendo para não colocar e atender essas famílias que estão reclamando. E o vereador Valmir do Parque Meia Lua, do União Brasil, também abordou o assunto no pronunciamento. Ele cobrou do executivo que cumpra as funções em relação às placas, já que os munícipes têm cobrado isso. Confira. Também gostaria de falar sobre o pedido de informação do Rogério Timóteo, que está completa, cheio de razão. Porque, olha, o que acontece é o seguinte, faz uma homenagem, os moradores vêm aqui, choram aqui na tribuna, que lembra do passado do pai ou a mãe, ou um filho, e depois a placa para colocar, não coloca? Mobilidade urbana, o que é isso? Vamos colocar essas placas na cidade, fica ruim até para todos os vereadores aqui. E mais sobre as sessões ordinárias, os trabalhos dos vereadores, você confere lá no nosso portal, que você já sabe, é jacareí.sp.leg.br.
E chegou o momento de conferir a programação para este fim de semana. Teremos exibição de filme, contação de histórias e muito mais. Se liga! O fim de semana chegou, trazendo diversos eventos para você curtir. Então, sem perder tempo, confira a programação. Se liga! Sexta-feira, às 19 horas, na Sala Mário Lago, teremos a exibição de Matias e Maxime, dois melhores amigos que vão a uma festa celebrar a partida de Max para uma viagem que durará 2 anos. Vale conferir! Sábado acontecerá a contação da linda história de Cinderela, às 14 horas na Biblioteca Ler para Crescer, no Jardim Pedra Mar. Já nas 14 horas do domingo, na Praça Central do Jardim Emília, Circo no Quintal apresenta show de variedades. A semana continua repleta de eventos, então não deixe de acessar as redes da Fundação Cultural para não perder nenhum. Eu fico por aqui. Um excelente fim de semana a você e até logo! Isso aí. E eu continuo aqui com o Renan Correia, que é o diretor do Procon Jacareí. Renan, a gente estava falando sobre as reclamações infundadas. O que pertence ao Procon e o que não é... o que eu devo reclamar no Procon e o que eu não devo reclamar no Procon? Tá. O Procon, ele trata de relação de consumo. O que é a relação de consumo? A relação de consumo é onde um consumidor contrata um serviço ou ele adquire um produto de um fornecedor. Quem que é o consumidor? O consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço com finalidade, com resultado final. Ou seja, o dono de uma pousada. Para todos os efeitos, ele é um fornecedor. Porém, ele vai lá e adquire um televisor para colocar em um dos quartos de sua pousada. Referente àquele televisor que ele adquiriu, ele é um consumidor. Tá? Agora, vamos supor, um lojista vai lá e adquire de uma fábrica 50 televisores para revender. Aí ele já não é consumidor final, ele sim é fornecedor. Então, essa relação de consumo entre o consumidor e o fornecedor, ela é amparada pelo Procon. Certo. Então, é importante notar também que alguns serviços, eles... em termos de prestação de serviços, quais, por exemplo, não necessariamente uma compra, mas um serviço, por exemplo, um serviço de cabeleireiro, um serviço de curso, por exemplo, isso também pode ser reclamado no Procon? Sim, serviços também fazem parte dessa proteção do Procon. Seja um residencial, contratei um pedreiro para fazer reforma da minha casa e ele não cumpriu o acordado. Fui lá e contratei a manutenção do meu carro, entendeu? Então, os serviços também fazem parte dessa proteção do Procon. Né? Certo. E vocês também fazem um trabalho de fiscalização? Sim. O Procon, ele tem o serviço de fiscalização, né? Ele não é, por exemplo assim, não é agendado, semana que vem eu vou fiscalizar tal tipo de loja ou tal segmento. Não, os fiscais saem aleatoriamente, né? Ou mediante denúncia. O consumidor que se sente lesado, ele pode se dirigir ao Procon e falar assim, olha, tal loja está tendo tal prática, eu entendo como fraudulenta e eu gostaria de solicitar a fiscalização. Né? Ele não precisa, ele tem que se identificar como solicitante, só que esse dado não é liberado ao fornecedor, ele é sigiloso, entendeu? E aí a fiscalização, não de pronto, tá? Porque tem toda uma agenda, toda uma programação, mas a fiscalização vai lá visitar aquele fornecedor tal, e fazer a constatação. Outro tipo de fiscalização são dos grandes fornecedores. Né? Por exemplo, chega a denúncia lá e aí fala assim, olha, tal hipermercado está tendo tal prática, eu entendo que é fraudulenta, tal, ou me senti lesado. Né? Aí nós... Um grande fornecedor desse, ele demanda uma equipe muito maior. Aí nós solicitamos o apoio da gerência de fiscalização da Fundação Procon, aí vem uma equipe de fiscais e aí fazem aquela operação grande, né? E aí já não sai só em um, né? Poxa, fez um, dá tempo de ir para o outro, vamos ver se tem a mesma prática? Vamos, aí sai fazendo
todo esse tipo de fiscalização. Nesse tema de fiscalização, é importante esclarecer para o consumidor, por exemplo, uma que é diferenciada, que são dos postos de combustíveis. Então, ela engloba 3 tipos de fiscalização. A do Inmetro, com relação à volumetria, por exemplo, assim, eu pedi para abastecer 20 litros e aí, pelo que eu tinha no meu tanque, não colocou 10. Né? Aí já é Inmetro. Tem também da ANP, com relação à qualidade do produto. Eu coloquei a gasolina no meu carro e o meu carro começou a falhar e apresentou problema. Né? E tem o PROCON em si, que é com relação a preços, tal, dentro do que nos compete. Né? Que justamente essa relação de consumo, tal, por exemplo, na época da greve dos caminhões, o PROCON atuou de ponta a ponta fazendo a fiscalização, porque aí teve postos que exageraram no preço, tal, e aí o PROCON fez essa fiscalização, né? Essa atuação. E também, quando surge, né, essas denúncias com relação a postos de combustíveis, novamente, nós pedimos apoio da Fundação PROCON, e já oficiamos esses outros 2 órgãos para fazer ações conjuntas, né, para já sair fazendo tudo o que é necessário em defesa do consumidor. Certo. Vou pedir licença mais um pouquinho, Renan. Que o Programa de Regularização de Débitos do SAI estará com sua unidade móvel de atendimento na Praça Conde Frontin hoje até às 15 horas. Os servidores estarão à disposição para auxiliar na adesão ao programa e responder a quaisquer dúvidas. No sábado também ocorrerá plantão de negociação das 8 às 17 horas na sede, localizada na rua Miguel Leite do Amparo, 121, Jardim Pereira do Amparo. Até o final de outubro, o SAI Jacareí oferece oportunidade de reduzir até 90% as multas e juros sobre débitos com a autarquia, vencidos até 31 de dezembro de 2022. Este programa também permite o parcelamento em até 90 vezes. E mudando totalmente de assunto, no episódio final da série especial sobre abuso sexual em Jacareí, foi abordada a atuação da Justiça por meio do Ministério Público e Polícia Civil na investigação dos casos e proteção da vítima. Confira detalhes na reportagem. Pode ser um erro utilizarmos o caminho da responsabilização criminal em primeiro lugar, porque crianças e suas famílias não acolhidas, não protegidas, não seguras, não dão boas vítimas e testemunhas. O relato tende a não ser o suficiente para se garantir uma responsabilização. E mais do que isso, podem, com muita frequência, voltam atrás. Se a gente pensar numa situação de uma criança cujo suposto agressor seja o provedor do lar, o único provedor do lar, essa criança vai ouvir na casa dela que se ele for preso, todo mundo morre de fome. Você acompanhou até aqui as definições, viu o que é e como funciona a rede protetiva em ações de prevenção e proteção em casos de abuso físico ou sexual de crianças e adolescentes em Jacareí. Neste 4º episódio, você vai ver o papel da Justiça através do Ministério Público, da investigação policial e conferir dados sobre a violência a nível federal e municipal. Os casos de violência sexual ou física são identificados pela rede protetiva, boletins de ocorrência e outros meios de denúncias. E a polícia recebe essas denúncias por vários canais. A primeira forma e a mais comum é via boletim de ocorrência, né? Então, algum interessado ou alguém que conhece da prática criminosa ou suspeita desse crime, ele vai até uma delegacia de polícia e hoje também ele pode fazer o boletim de ocorrência pela delegacia eletrônica. Então, esse boletim de ocorrência chega para o delegado da circunscrição, de onde o fato ocorreu, né, da área do fato, e esse boletim de ocorrência vem para ele despachar. O despacho nada mais é que o primeiro andamento da investigação. E aí, analisando esse boletim de ocorrência, que pode vir da eletrônica ou de outras delegacias, o delegado deflagra o primeiro ato de investigação, seja desde o início instaurando inquérito policial ou determinando alguma diligência preliminar para apurar se essa informação que chega um pouco rasa, um pouco ainda fraca, ela tem subsídio para virar uma investigação policial. Essas denúncias também são encaminhadas para o Ministério Público,
o órgão tem a prerrogativa de tomar as medidas cabíveis para cada caso. Quando uma criança está numa situação de violência, qualquer que seja ela, psicológica, física, sexual, a partir dessas legislações, 2 caminhos completamente distintos se abrem. Eles são paralelos, mas também independentes. Um pode existir independentemente do outro. Quais são esses 2 caminhos? O caminho que tem foco na criança, que é o da proteção. A gente olha para a criança, enxerga a criança sujeita de direitos e busca as intervenções necessárias para ela e para a família dela, para a superação daquele episódio de violência, não reiteração dessa violência, acolhida, cuidado, reparação. E o outro caminho que se abre é o caminho da responsabilização criminal. No âmbito da responsabilização criminal, a gente tem um foco prioritário no réu, não é na criança, no investigado, né? Em retribuir, aplicar uma pena, responsabilizar criminalmente o agressor. Quando chega ao Ministério Público, de alguma forma, a gente encaminha para um desses órgãos para que faça uma avaliação preliminar se de fato aquilo está ocorrendo, há quanto tempo está ocorrendo e quem está praticando aquele tipo de violência. Se essa apuração for levada a efeito, a própria rede consegue se articular e, em tese, resolver esse problema. Caso essa rede não consiga, ou seja um problema de um tamanho um pouco maior, que eles não têm instrumentos para isso, eles voltam ao Ministério Público e pedem a nossa intervenção de alguma forma, com base no ECA, para solucionar aquele problema. O interesse preponderante é sempre o da criança e do adolescente. O objetivo da justiça da infância e da juventude é olhar para a criança e para o adolescente. Então, ainda que na justiça criminal não tenha havido uma condenação, ou tenha havido uma desclassificação do crime, amenizado aquela conduta, isso não tem uma relevância tão grande na infância e juventude. O juiz, através dos técnicos, por exemplo, que são assistente social e psicólogo do judiciário, ou através até de uma perícia por uma equipe multidisciplinar, pode avaliar se aquela presença daquela pessoa ela é prejudicial à criança e adolescente. E, se o for, há meios para que se impeça esse contato, essa convivência diária, porque ela vai fazer mal para aquela criança e adolescente. O tempo de pena previsto para esse tipo de crime varia entre 8 a 15 anos de reclusão, podendo chegar em até 30 anos em caso de morte da vítima. Em números, no Brasil, em 2022, foram registrados 56.820 casos de estupro de vulnerável. Esse registro é considerado o maior da história. Só no estado de São Paulo foram registrados 9.716 casos, segundo o Fórum de Segurança Pública. Os números impressionam, mas a subnotificação dificulta a atuação da polícia e do Ministério Público. Falar de números criminais hoje é muito complicado porque nós esbarramos num fator muito importante, que são as cifras negras, por exemplo. É uma temática voltada à criminologia, mas a cifra negra, em grande resumo, são aqueles delitos que não chegam aos conhecimentos das autoridades públicas. Então, quando você vê uma matéria dizendo que o número de crimes sexuais aumentou, eu gosto de dizer que não é que aumentaram os números dos crimes, aumentaram as denúncias de crimes sexuais. Talvez esses crimes sempre existiram nessa proporção, mas está chegando ao conhecimento das autoridades de uma maneira maior. Jacareí hoje atualmente tem 122 na Promotoria de Justiça, 122 procedimentos em andamento a respeito de crianças e adolescentes que foram vítimas de violência física ou sexual. Então, se você imaginar a investigação como uma linha de tempo, ela inicia com uma portaria do delegado de polícia instaurando inquérito policial, aí ele ouve a vítima, mediante aí os funcionários capacitados para isso, psicólogo, enfim, ele requisita o exame de IML, ele ouve parentes ou alguma testemunha, ele colhe imagens, ele apreende celulares e ao final do inquérito policial, normalmente, entendendo que só falta o interrogatório do investigado, ele se representa pela prisão, prende o investigado, interroga, relata o inquérito e manda para o judiciário para ele ser processado por esse delito. Então, normalmente, o passo a passo de uma grande operação policial, ela deságua na prisão dele como último ato do inquérito policial. Porque se eu prender o investigado no início do inquérito, a lei determina que eu tenho um prazo certo para acabar esse inquérito. 10 dias, por exemplo.
com uma pessoa presa. Então, se eu prendo ele no primeiro dia da investigação, eu tenho 10 dias para terminar minha investigação. E esses demais atos que eu narrei para você, laudo, oitiva, não dá tempo. Então, por isso que a prisão dele acaba ficando no final, porque eu já cumpri tudo que eu precisava. Eu só preciso ouvi-lo para encerrar minha investigação. Diante da constatação de abuso sexual, é importante saber o momento certo de se fazer a denúncia para que o julgamento e, consequentemente, a condenação do agressor sejam adequadas ao crime cometido. A busca pela responsabilização criminal muito rápida pode não ser interessante. É uma situação muito complexa, porque cada caso é um caso, não dá para a gente falar de uma forma genérica. Claro que isso vai demandar uma maturidade dos atores trabalhando naqueles casos para identificar, porque já maduro, porque já experiente, identificar que alguns casos podem ensejar, seriam melhores se esperassem um melhor momento para buscar essa responsabilização criminal. Isso é de uma delicadeza grande, né? Se não existe essa maturidade, esse olhar diferenciado para o melhor momento ou falta de condições de identificar o melhor momento, na dúvida, é óbvio que faz o BO e segue com a persecução. A gente tem que notificar sempre, nunca deixar de notificar. Precisamos notificar e tomar providências. Mas se existe condição de se enxergar com bastante cuidado as possibilidades de intervenção na família e eventual maior sucesso de uma responsabilização futura, isso pode ser um caminho bastante interessante. Então, numa situação também dúbia, muitas vezes é melhor arquivar um inquérito policial, frisando a falta de elementos naquele momento, porque a qualquer momento ele pode ser reaberto quando tiver, de repente, um depoimento mais contundente da criança, uma informação nova que possa incrementar. Uma vez julgado e absolvido, a gente tem dificuldade de reabrir, de retomar essa situação, gerando, portanto, coisa julgada. Desta maneira, é possível denunciar um agressor, mesmo que o abuso tenha acontecido há muito tempo. É possível, sim. É possível. A prescrição começa a correr a partir dos 18 anos de uma criança vítima de abuso sexual, tá? Nos crimes sexuais, a prescrição começa a correr a partir dos 18 anos. E aí começa a correr o prazo. Não devemos ter muita pressa numa situação de uma criança, pensa, muito novinha, que nem repertório, nem fala tem, não consegue nem entender a violência sofrida. Se a gente tiver muita pressa em buscar uma responsabilização criminal, a gente pode dar mesmo com não conseguir elementos suficientes, mínimos, para uma investigação, para o início de um processo e muito mais para uma condenação. Encerramos aqui este especial sobre abuso infantil em 4 episódios. Apresentamos aqui os principais tópicos que permeiam esse assunto, mostrando a importância de estarmos todos atentos a esse tipo de violência, que acomete crianças e adolescentes de nossa cidade, estado e país. Denúncias podem ser feitas para o programa Família Segura, pelo telefone 3955-9180 ou simplesmente discando 190. Você pode acessar todos os episódios deste especial acessando o nosso canal do YouTube, o TV Câmara Jacareí. Por mais que seja um tema delicado, é necessário que a sociedade reconheça a importância de debater o assunto e, assim, combater esse tipo de violência. É um assunto seríssimo e, como disse o João aí na matéria, assista a série completa no YouTube da TV Câmara Jacareí, divulgue. Comunicação e informação já é um primeiro passo para que nós todos, como sociedade, possamos combater esse tipo de violência contra crianças e adolescentes, violência sexual contra crianças e adolescentes aqui na cidade de Jacareí. Eu continuo aqui com o Renan Correia, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, ao fim do nosso programa, Renan. Então, só para a gente ter uma última informação. Eu tenho uma reclamação, eu comprei um produto, estou insatisfeita com ele, me senti lesada. Qual o meu procedimento enquanto munícipe? O que eu devo fazer? Você pode se dirigir ao PROCON. O PROCON ele funciona de segunda a quinta-feira, das 9 às 16 horas, porém com agendamentos e entrega de senha. Tá? Aí na sexta-feira são as audiências, aí beleza, peguei,
fui até o PROCON, né? No primeiro momento você vai ser orientado, porque às vezes você não está com a documentação total que precisa ali para fazer a abertura, cópias e tal. Então você vai ser primeiro orientado e depois vai receber uma senha lá e vai ser agendado, né? Chegando no agendamento, você traz toda a documentação necessária, vai ser aberta a CIP, né, que é a Carta de Informação Preliminar, onde o fornecedor vai ser notificado da sua reclamação. Ele vai ter notícia, peraí, então, aconteceu isso aqui com esse produto que eu vendi e o consumidor está pedindo uma reparação, a troca do produto, né, enfim, o pleito ali do consumidor. E aí ele tem um prazo para que ele atenda ou não aquela CIP, aquela reclamação. Ou seja, ele pode atender de pronto, ou de fato isso aqui tá ruim, não sei o quê, então é mais fácil eu ir lá e trocar o produto, sei lá, fazer a devolução do dinheiro, e aí conforme a solicitação do consumidor. Ou ele pode pegar e aguardar para vir para a audiência presencial ali e conversar, e aonde vai ser chego no meio termo, né, de forma a atender o consumidor. Certo, então eu queria que você divulgasse o telefone, o endereço aqui, olhando aqui nessa câmera aqui, e sua última mensagem para o nosso espectador. Tá, o PROCON está localizado na Avenida Capitão Joaquim Pinheiro do Prado, número 222, no centro. O telefone para contato, que também é o WhatsApp, é o 3955-9130. Como eu disse, o PROCON funciona de segunda a quinta, das 9 às 16, com entrega de senha e agendamento. Sexta-feira são as audiências presenciais. É isso, conte com o PROCON, nossa equipe está lá disponível para socorrer o consumidor. Obrigado pela sua presença aqui, Renan. Obrigado eu pelo convite. A gente vai ficando por aqui ao meio-dia. Você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um ótimo final de semana e semana que vem tem mais Bom Dia Jacareí. Até lá.